Você realizou o sonho de fazer uma viagem maravilhosa, mas sentiu que voltou dela com umas fotos mais ou menos. Então nesse vídeo eu vou te dar várias dicas para que isso nunca mais aconteça. Vamos ver e analisar várias fotos de viagens minhas, fotos boas e ruins, com comentários, e eu vou te ensinar também o básico para você fotografar com o seu celular para dar um upgrade nas suas fotos. Vamos começar pela derrota, com erros que você deve estar atento para não cometer nas suas fotos de viagem. Aqui a foto está super escura, o flash deveria ter sido acionado. E a torre está torta, inclinada, eu tenho toque de alinhamento, então ela deveria estar na vertical. Outro erro aqui, imagina, você está na Torre Eiffel e volta com uma foto ruim dessa. Nesse caso, como estava à noite, com pouca luz, a câmera tem que baixar a velocidade. Então, qualquer mínimo movimento faz com que a foto fique tremida se você não tiver com um tripé. Foi isso que aconteceu aqui. Nessa, eu e meu filho estamos sem foco. O foco está lá atrás na roda gigante e foto sem foco não tem conserto. Aqui temos um problema de contraluz, que eu vou explicar melhor lá na frente desse vídeo. Então, o flash deveria ter sido ligado para me iluminar. Outra situação de contraluz que aqui nem chegou a ser um problema, né? Mas nota como meu filho está na sombra. Nessa, temos uma condição de baixa luz. O ambiente do cassino é escuro e ainda por cima as luzes das máquinas atrás dele estão fazendo contraluz. Então, o flash deveria ter sido ligado. Novamente um problema de contraluz, dessa vez com o sol. E esse é um problema muito comum, né? Você quer registrar o pôr do sol e acaba ficando escura. Olha a diferença de quando eu me coloco de frente para o sol, principalmente se for o pôr do sol que já está com uma luz mais suave, né? Fica super bonito. Em determinados momentos e lugares, aguarde um pouco as pessoas saírem para você conseguir fazer a sua foto. Essa aqui não tem nada com nada, eu não estou olhando, tem uma outra pessoa aqui na foto que eu nem conheço. Esse enquadramento tá ruim, eu tô escura, não tem nada de interessante no ambiente à minha volta. Nessa aqui eu tô super longe, né? Quase nem dá pra me ver direito. E nessa aqui eu já tô mais perto, né? E você ainda consegue ver a rua. Então agora vamos ver e analisar algumas fotos do que você deve fotografar na sua viagem, já com algumas dicas de composição. Placas e fachadas contam um pouco da história daquela cidade, principalmente as ruas e avenidas mais famosas, fachadas históricas ou peculiares à arquitetura local. Na sua composição, busque por linhas e ângulos interessantes. Diagonais direcionam o olhar e dão movimento. Registre estabelecimentos tradicionais. Aproveite molduras existentes no próprio ambiente para compor a sua foto. Olha aqui, uma moldura emoldurando outra moldura. Características locais. O que tem de inusitado nesse lugar que não tem na sua cidade? Comidas típicas, para você voltar com aquele registro afetivo de tudo delicioso que você comeu. Vestimentas. Se isso for algo muito diferente, né, do que você está acostumado no seu dia a dia. Perspectivas, para ressaltar o contraste, como grande, pequeno, então o tamanho da criança aqui em relação àquele prédio histórico. Interações entre as pessoas que estão viajando, isso é super interessante, super importante, né, de você ter. Planos de fundo que dão profundidade, então o que está no primeiro, no segundo, no terceiro plano, essa ideia de profundidade. Movimento, então capture movimentos, nem todo mundo precisa estar estático ali olhando para a foto. Preencha todo o seu quadro com o mesmo assunto, olha que interessante os cartões postais. Um momento decisivo é aquele momento em que acontece a ação, no momento exato em que acontece a ação ali no momento certinho. Então aqui o bonde subindo. Levar o seu celular somente ou uma câmera também? Bem, hoje em dia é perfeitamente possível registrar uma viagem inteira com o seu celular. O celular tem a vantagem de estar sempre na sua mão, né, de portabilidade, a gente já está acostumado a estar com ele o tempo todo. A câmera faz fotos maravilhosas, sim. Tem viagem que eu levo, tem viagem que eu não levo. Isso vai depender muito do lugar para onde você está indo, né? Se é até viável levar uma câmera. Por exemplo, uma vez eu fiz uma viagem para um cruzeiro e tinham vários passeios de barco, então seria o tipo de viagem que não seria muito boa ideia levar uma câmera desse tamanho. Então dá para você fazer boas fotos da sua viagem inteiramente com o seu celular, tendo noções básicas de iluminação e de composição, que eu vou te ensinar daqui a pouquinho.
Então, de um modo geral, o celular vai te atender perfeitamente para fotografar a sua viagem. Eu só vejo duas desvantagens no uso do celular. A primeira delas é quando a iluminação é ruim. Então, quando está muito escuro ou fotos à noite, o celular ainda não tem uma qualidade muito superior. Você vê que as fotos ficam bem granuladas, então ele ainda não tem, né, uma boa capacidade de resolução para fotos em condições de baixa luz. E a outra é que com o celular o pessoal se empolga, tira várias fotos da mesma coisa, né? Então eu não sei por que esse hábito de fazer 3, 5 fotos da mesma coisa sem mudar nada, e você acaba tendo muita foto depois, foto ruim inclusive, e que vai te dar um trabalhão se você tiver que selecionar para depois revelar essas fotos. Então pense antes um pouco de fazer sua foto e não tem esse impulso de fazer 5 fotos da mesma coisa na mesma posição só pela facilidade de apertar um botão. Então agora eu vou te ensinar o básico fundamental de fotografia, de iluminação e composição, para que você dê um upgrade nas suas próximas fotos de viagem. Vamos lá? Uma das coisas mais importantes que você precisa saber para ter uma boa foto é a direção da luz, ou seja, de onde a luz está vindo. Eu estou aqui com a minha modelo e vou demonstrar para vocês as 3 principais direções da luz. A primeira delas é a luz frontal. Estava aqui de frente para o rosto dela. Agora ela vai mudar de posição e ficar com o sol na sua lateral, tá? Nota como o sol vai bater no cabelo dela, tá? E vai fazer uma leve sombra no lado direito do seu rosto. Então, essa é uma luz boa para retratos, principalmente se tiver a 45 graus em relação ao modelo, tá? Olha como ela virou o rosto para o sol agora, ficou novamente com uma luz frontal, mas olha como dá um ar super bonito. E aí agora ela vai se movimentar novamente e o sol vai se posicionar atrás dela, fazendo o que a gente chama de contraluz, ou seja, a luz está atrás do fotografado e de frente para a câmera. Quando isso acontece, a câmera faz uma leitura de toda a luz que está entrando através da lente e ela enxerga que tem muita luz. Então, ela faz uma média e ela retira a luz, fazendo com que a pessoa fique escura. Olha como a minha modelo está escura. Tá? Então, uma solução aqui seria ligar o flash, mas lembrando que o flash só ilumina o primeiro plano. E o flash do celular nem sempre vai ter a potência necessária para iluminar a pessoa. Então, uma outra solução seria, novamente, trocar a pessoa de lugar, né? Se isso for possível. Eu digo se for possível, porque às vezes o ponto turístico que você quer registrar está bem atrás de você, com contraluz. E aí, nesse caso, né, você faz a foto mesmo assim, e depois você vai tentar subir um pouco as sombras na edição da foto. Então, voltei com a minha modelo para a luz lateral, e agora vamos falar de zoom. Aqui eu tô com o iPhone 12, tá? Que tem 2 lentes de 1x e de meio x. Ambas são grande angulares, ou seja, tem uma visão ampla do ambiente. É importante ressaltar também que as lentes grande angulares distorcem o que está nas laterais extremas do quadro, tá? Então é melhor, no caso de fotografar pessoas, sempre deixar a pessoa mais para o centro da foto. Tá? O ideal é que você troque de lentes ou ande para se aproximar ou se afastar e não estique a foto com os dedos, né, para dar zoom, porque na verdade quando você faz isso, você está esticando os pixels, o que vai diminuir a qualidade da foto. Agora vamos falar um pouco de composição da foto. Nem sempre o seu fotografado tem de estar no centro da foto, mas ele pode estar levemente à direita ou à esquerda, seguindo a regra dos terços. Note que na minha tela eu tenho uma grade, que você pode configurar para colocar aí na câmera do seu celular, se chama Grid, e você vai posicionar o seu assunto principal na interseção dessas linhas, tá? Seja nas laterais ou no terço inferior ou superior. E assim você deixa a composição da sua foto mais interessante. E se você estiver viajando sozinha ou quiser ter fotos lindas com quem você estiver viajando? Bem, hoje em dia isso é super possível, pois você pode contratar fotógrafos profissionais para fazer um ensaio no seu destino.
Eu fiz isso a primeira vez quando viajei com a minha irmã para Nova York em 2015 e contratamos uma fotógrafa para ter boas fotos de nós duas, porque eu tirava foto dela e ela tirava de mim, mas e de nós duas juntas? E isso foi uma das melhores coisas que a gente fez. Eu fiz isso novamente no ano seguinte em Miami, fiz um ensaio meu em South Beach e geralmente você contrata 1 ou 2 horas de ensaio e escolhe 1 ou 2 locações próximas uma das outras. Eu gosto de escolher um lugar bem característico da cidade, bem turistão mesmo, então aqui eu fiz na praia, nessas casinhas de salva-vidas e eu achei que ficou maravilhoso. Em 2018, eu fui sozinha para Nova York. Ninguém merece ter foto só de selfie ou então em confiar em estranhos para fazer uma foto boa sua na rua. Então eu tinha que fazer um ensaio e eu fiz esse ensaio no dia do meu aniversário e foi um presente maravilhoso que eu me dei nessa viagem. E em 2023 eu fui como fotógrafa acompanhando um grupo ao Peru, registrando toda a viagem delas e foi simplesmente incrível. Não é porque eu sou fotógrafa não, mas eu posso dizer que fotos profissionais fazem toda a diferença. Então, se você puder, você deve contratar esse serviço no seu destino. E eu tenho certeza que você vai voltar bem feliz com esse registro. Então espero que você tenha curtido essas dicas e que você faça fotos incríveis na sua próxima viagem. Se tiver alguma dúvida, é só me escrever aqui nos comentários. Se você ainda não me segue, é só clicar aqui no botão de se inscrever aqui no canal, que a gente está sempre falando sobre fotografia e viagens, que são as minhas paixões. Até o próximo vídeo!